Eu quero convidar para que retome os trabalhos desta tarde. Ele que é auditor fiscal desde janeiro de 84, é graduado em administração, ciências contábeis, é nosso companheiro da gerência regional de Blumenau e atua no Gesmetal. Colega Celson desenvolveu metodologia com apoio de uma eficiente ferramenta desenvolvida no Access para fazer monitoramento e seleção de contribuintes e para realizar auditoria com base em notas fiscais eletrônicas. É uma ferramenta em constante evolução com apoio dos colegas do Gesmetal, grupo de especialistas do setor metal mecânico. Com muito prazer, eu peço que venha à frente nosso colega Celson Arri Freitag, recebendo o carinho de todos. Boa tarde a todos. Como coordenador do Grupo Gesmetal, eu quero agradecer o convite do Sindifisco para apresentarmos nesta tarde as ferramentas importador de nota fiscal eletrônica e auditoria de substituição tributária desenvolvidas pelo grupo através do programa Axis. Entendemos como de suma importância a iniciativa, pois permitirá mostrarmos não só aos colegas auditores, mas também à administração tributária, o que se tem procurado fazer no dia a dia, lá no campo, para dar mais celeridade aos trabalhos de fiscalização do grupo. Tratam-se, senhores, dados conhecimentos técnicos limitados sobre funcionamento do programa Axis, de ferramentas de concepção modesta, de finalidade meio, agindo apenas como facilitadoras para a importação de notas fiscais eletrônicas e realização de algumas verificações específicas com as mesmas. A abordagem sobre as ferramentas será breve e sucinta, em forma de leitura, sem demonstrações ou particularidades, proporcionando apenas uma visão geral das suas funcionalidades, de forma que se possa cumprir o horário estipulado para a apresentação. Lâmina 2, por favor. Como surgiu a necessidade de se elaborar essas ferramentas? O Gesmetal é composto de CNAs especificamente de estabelecimentos fabricantes, o que fez com que a exigência da nota fiscal eletrônica fosse obrigatória, para a maioria, já lá no ano de 2009. A primeira ferramenta foi desenvolvida em meados de 2010, quando já havendo um ano mais de notas fiscais eletrônicas disponíveis no SAT, percebeu-se que tínhamos uma ótima fonte de informações para ser explorada, já que, diferentemente do Sintegra, a nota fiscal eletrônica também disponibilizava, e disponibiliza ainda hoje, informações por itens das mercadorias, o que permitiria fazer uma série de verificações, não só quanto à correta tributação do ICMS próprio, mas também conhecer um pouco das atividades desenvolvidas por cada contribuinte. A segunda ferramenta foi em 2011, em virtude da entrada de diversos produtos no regime de substituição tributária, de forma a permitir que se pudesse verificar a correta retenção do ICMS-ST. Pois bem, como extrair estas informações da nota fiscal eletrônica? À época, e ainda é hoje, a única possibilidade de se obter as informações com os itens das mercadorias é através da solicitação de relatório que é gerado para o dia seguinte, que pode ser nos formatos Access, Excel, texto e XML. Naquele momento, o formato Excel seria o mais interessante, uma vez que apenas 2 integrantes tinham algum conhecimento de Access. Mas nesse formato Excel, havia a limitação de 65 mil linhas, e considerando o tamanho dos arquivos, reduziria a verificação para um período muito curto, o que não interessava. Também influenciou o fato de que a estrutura da nota fiscal eletrônica era muito grande, composta hoje de 118 campos. Optou-se, então, em fazer a solicitação do relatório através do formato TXT, para após fazer a importação via banco de dados Access, como veremos mais adiante. Primeiro passo, como solicitar o relatório das notas fiscais eletrônicas do SAT. Lâmina 3, por favor.
como mostra a lâmina, entrar no SAT, no perfil Relatórios e Solicitação de Arquivos. Lâmina 4, por favor. Em seguida, clicar em DFE, Solicitação de Relatório NFE. Lâmina 5. Solicitar 2 arquivos, como mostra a lâmina aí. Um é das notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte, que são as entradas. O outro das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte, que são as saídas, obviamente. Para ambos os arquivos, o preenchimento dos demais dados da tela são iguais. No caso aí, eu usei 1 de 2012, o período de emissão, né? 1 de 2012 a 31 de 2012, um ano. Selecionar na parte de baixo lá, dados da nota e seus itens, mais à direita o formato do arquivo, arquivo TXT, e solicitar o relatório. Vejam a informação bem em cima, no topo, que foi requisitado, uma mensagem que foi requisitado um relatório e seu respectivo número de protocolo, Lembrando que será um protocolo para o relatório das notas destinadas ao contribuinte, que são as entradas, e outro para as notas emitidas pelo contribuinte, que são as saídas. Segundo passo, como baixar os dados da nota fiscal eletrônica do SAT. Lâmina 6. No dia seguinte à solicitação, como mostra a lâmina, entrar no SAT, no perfil Relatórios e Solicitação de Arquivos. Lâmina 7. Vamos para a guia Relatórios, Consulta de Relatórios Solicitados. Lâmina 8. E fazemos a digitação do número do protocolo que foi gerado na solicitação, iniciando-se assim abaixo dos 2 arquivos, um para cada protocolo, como vimos antes. Lâmina 8. E fazemos a digitação... Lâmina 9, tá. Os 2 arquivos baixados, como podemos ver, devem ser salvos numa subpasta chamada Entradas e Saídas Nota Fiscal Eletrônica, localizada no Drive C, renomeando os arquivos daquele número de protocolo nas notas destinadas ao contribuinte como entradas e do arquivo das notas emitidas pelo contribuinte como saídas. Aí está um pouco apagado, acho que não é? Terceiro passo, como acessar os dados da nota fiscal eletrônica. Lâmina 10. O que é a ferramenta importador de nota fiscal eletrônica? Desenvolvida no programa Access, importa dados de notas fiscais eletrônicas e realiza algumas consultas relativas ao imposto próprio, tanto nas operações de entradas como de saídas, como também permite conhecer, por exemplo, de quem mais compra, o que mais vende, etc. Vale lembrar aqui que essa ferramenta trabalha com tabela vinculada, ou seja, toda vez que se troca os arquivos entradas e saídas naquela subpasta por outro contribuinte, já estarei automaticamente iniciando uma nova verificação. Por isso, é interessante e recomendável salvar primeiro os arquivos que foram solicitados no SAT lá em meus documentos, numa pasta identificada com a inscrição estadual do respectivo contribuinte, para que no futuro, caso precise, não seja mais necessário baixar novamente os mesmos documentos. Como funciona a ferramenta importador de nota fiscal eletrônica? Através de botões de comando que executam consultas específicas, o que facilita a interação com o aplicativo. Lâmina 11. Aí está o importador. Lá em cima temos o primeiro item, consulta a dados e itens da nota fiscal eletrônica. Por que dados e itens, se até agora foi falado só de itens? Acontece que o SAT também disponibiliza relatório para dados da nota fiscal, ou seja, sem ter os itens junto, somente com o valor total da nota, a base de cálculo do ICMS, o valor de ICMS destacado, o valor de IPI e assim por diante. Essa forma de consulta é interessante, foi incluída na ferramenta para efetuar verificações, por exemplo, de PVF, onde só interessam os dados gerais da nota. No enunciado em vermelho, atenção especial. Está escrito lá, ó, atenção, os resultados obtidos com as consultas e relatórios do presente aplicativo servem somente como subsídios, já que o mesmo campo da nota fiscal eletrônica pode ser preenchido de maneira diferente, prejudicando o resultado da consulta em razão de algum filtro nele aplicado. Quem já manipula dados das notas
fiscais eletrônicas sabem o que ocorre, principalmente, mais intensamente a partir da sua exigência, erros de informações dos campos, como, por exemplo, código do CFOP no campo código do produto, e por aí afora, prejudicando a análise completa dos dados. Pois bem, como demonstra a tela, pode-se fazer consulta só de dados nas entradas ou de seus itens, tanto nas entradas como nas saídas. Então, a caixinha amarela de entradas, posso fazer por dados ou por itens. Lembrando aqui sempre que, ao fazermos as consultas pelas entradas, não estaremos trabalhando com os documentos físicos, já que tratam só de notas fiscais eletrônicas, né? Por ser mais interessante, vamos nos ater somente às entradas e saídas com itens da nota fiscal eletrônica. Lâmina 12. Como podemos ver nas entradas, as consultas estão divididas em 5 grupos. Abaixo do itens da nota fiscal eletrônica, ela tem 5 grupos. Bem à esquerda, não sei se você consegue ler, bem à esquerda o grupo das entradas todas, que são todas as aquisições tributadas ou não. Logo ao lado, o grupo das entradas tributação integral. O que é? Filtradas só as entradas que tiveram tributação integral. Na sequência, na outra coluna, o grupo das entradas tributação parcial. Filtradas as entradas que tiveram algum tipo de redução base de cálculo. Em seguida, as entradas sem tributação. Filtradas as entradas que não tiveram destaque de ICMS. E bem à direita, menor, o grupo das entradas diversas, que abrangem outras verificações pontuais. Em cada grupo, há uma sequência vertical de caixinhas de comando que reproduzem, cada uma, um tipo de consulta pesquisa diferente. Basta clicar sobre uma delas, digitar uma ou mais informações solicitadas, que são os filtros, e aguardar o resultado. Algumas consultas, como se pode ver, são comuns ou iguais entre os grupos, como se pode ver na parte horizontal das caixinhas. Então, fazendo uma consulta em todas, pode-se fazer também ela só na parte tributada, ou só na parte com tributação integral, parcial, ou nas isentas. Embora prevendo que pudesse ocorrer dificuldade na visualização dos títulos que tem das caixinhas, eu vou explicar de forma geral que consultas ou pesquisas podem ser extraídas das mesmas. A principal caixinha é a que está no grupo Entradas Todas, denominada Crescentes por Data, que é a primeira esquerda em cima, lá abaixo da caixinha azul todas. Por que é a principal? Porque ela lista todas as entradas e notas fiscais eletrônicas havidas no período que foi importado do SAT, naquele ano que a gente viu, inclusive as canceladas, sem qualquer filtro. Esta lista pode ser exportada para o Excel e lá na planilha eletrônica o auditor pesquisar os dados da forma que melhor lhe convier. As demais caixas que constam dos grupos podemos extrair em resumo as seguintes consultas pesquisas que também podem ser exportadas para o Excel. As entradas em valor decrescente por fornecedor, que é importante para identificar quantos e quais são os maiores supridores do estabelecimento. As entradas em valor decrescente por NCM, importante para identificar em quais NCM se concentram os principais produtos adquiridos pelo estabelecimento. As entradas havidas em determinada NCM em valor decrescente por descrição do produto, para verificar quais descrições de produtos em ordem decrescente de valor acham-se atreladas a uma mesma NCM. As entradas cujas NCMs possuem benefício fiscal de redução base de cálculo nas saídas. Dentro da ferramenta foi colocada uma tabela onde constam todos os produtos produzidos no âmbito do GES-Metal, cujas NCMs são beneficiadas com redução base de cálculo na saída. A consulta, nesse caso específico, faz o cruzamento da NCM da nota fiscal de entrada, que foi importada, com a NCM da tabela, ou desse tabelão, e lista as entradas que possuem o benefício nas saídas. Para que isso? Importante para verificar, por exemplo, em casos específicos, se ocorreram entradas de NCMs que permitem a utilização do benefício nas saídas dessas mesmas NCMs. No grupo GES-Metal já ocorreu isso através de uma denúncia em que o contribuinte reduzia a base de cálculo na saída de perfis em U, utilizando uma NCM que só é própria para as siderúrgicas, dado o formato e a forma como ela é produzida. Então, ela estava
estava forçando uma NCM trocada para reduzir o imposto de 17 para 12. Feita a verificação desse contribuinte, através desse processo aí, das entradas, foi-se buscar o número da NCM que ele usava na saída, nas entradas não tinha nenhuma. Na verdade, ele comprava a lâmina e dobrava as chapas, o que, nesse tipo de processo, a redução base de cálculo não se aplica. Também pode-se fazer consultas às entradas em valor decrescente por UF de origem, para visualizar de quais estados se originam as principais entradas do estabelecimento. As entradas que foram emitidas pelo próprio contribuinte. Verificar quantas notas de entradas foram emitidas pelo estabelecimento e quais os motivos, principalmente para verificar se houveram muitas devoluções. Todas as entradas havidas no mesmo fornecedor, consulta que é feita por NCPJ, lá na caixinha Grupo Diversas, consulta que é feita por CNPJ, é importante para se conhecer, por exemplo, quais foram os produtos recebidos de um determinado fornecedor. E todas as entradas havidas para uma determinada NCM serve para verificar igualmente quantas operações de entradas e quais foram por uma mesma NCM. Lâmina 13. Nesta tela de saídas, podemos observar que os grupos de consulta são os mesmos das entradas. Ou seja, temos lá saídas todas, saídas tributação integral, saídas tributação parcial, saídas sem tributações e saídas diversas. E que também se encontram agrupadas, também verticalmente, em cada grupo, diversas caixinhas, muitas delas com o mesmo tipo de consultas que já vimos nas entradas. E também comuns e iguais entre os grupos, na linha horizontal, somente que agora reportando-se naturalmente as operações de saídas. Como antes, também vou explicar de forma geral que consultas ou pesquisas podem ser obtidas com essas caixinhas. Aqui também é principal relatar que a principal caixa é a que está no grupo saídas todas, crescentes por data, que é a primeira no canto superior esquerdo, embaixo de todas azul. Né? Importante frisar de novo que essa é a principal consulta, pois lista todas as saídas de notas fiscais eletrônicas havidas no período, importado do SAT, inclusive as canceladas, sem qualquer filtro. Essa lista pode ser exportada para o Excel, ele lá na planilha eletrônica, o auditor pesquisar os dados da forma que melhor lhe convier. Quer dizer, se ele não quiser usar as demais consultas que tem no aplicativo, ele pode trabalhar daí em diante só no Excel, se é a ferramenta que ele mais se adapta. Das demais caixinhas, excluídas as que já foram explicadas nas operações de entradas, para não ser repetitivo, pode-se extrair, em resumo, as seguintes consultas, pesquisas, que também podem ser exportadas para o Excel. Saídas em valor decrescente por destinatário. É importante para verificar quem são os principais destinatários dos produtos, quem são os principais clientes. As saídas havidas para uma determinada NCM em valor decrescente por CFOP. As saídas decrescentes em valor de CFOP. Saber em que CFOP se concentram mais as saídas, se são vendas, transferências, etc. As saídas de produtos cujos NCMs possuem redução base de cálculo. Identifica se o contribuinte emitiu documentos fiscais com produtos sujeitos à redução base de cálculo através do cruzamento das NCMs das notas fiscais de saídas, né, com as NCMs constantes da tabela criada pelo grupo e já explicada antes. Temos também saídas decrescentes por UF de destino, saber por decrescente valor para quais UF se concentraram as saídas. Temos também saídas por UF de destino e decrescente em valor. Não, desculpa, saídas por UF de destino e decrescentes em valor do CFOP. Indicado uma UF que mais concentrou saídas, saber em ordem decrescente em que operações se concentraram as maiores saídas para essa UF, se foi venda, retorno, utilização para terceiro, etc. E ainda temos, no grupo saída sem tributação, que é a caixinha vermelha, lá o grupo da caixinha vermelha, as saídas agrupadas em valor por natureza de operação. Essa consulta é importante para visualizar em quais operações foram classificadas as vendas sem tributação, objetivando, naturalmente, identificar algum indício de isenção irregular. No grupo saídas diversas, bem à direita, podemos tirar ainda a listagem das saídas que tiveram retenção de ST para Santa Catarina. Isso é importante para verificar se o estabelecimento opera com produtos sujeitos a ST. Dá para fazer consulta por CNPJ de todas as saídas havidas para um determinado destinatário, para conhecer, por exemplo, a quantidade de operações e quantas foram os produtos comercializados com os principais destinatários.
Consulta por NCM, para se conhecer todas as operações de saídas realizadas com o mesmo código de NCM. E também temos consulta por nota fiscal, por número de nota fiscal, para se verificar os principais dados constantes de uma determinada nota fiscal. Temos mais abaixo lá vendas, e somente as vendas, excluídas retorno, transferências, remessas, etc., havidas em ordem decrescente de valor por destinatário. É interessante para se saber os principais clientes, os clientes mesmo, já que essa pesquisa filtra a saída somente para os CFOPs 5101, 5102, 6101, etc., ou seja, somente os códigos relacionados diretamente com o termo venda. E mais abaixo temos lá também a penúltima, vendas, preço mínimo e máximo encontrado em cada um dos produtos vendidos pelo estabelecimento e quantidade de produtos comercializados. Essa pesquisa é interessante para identificar indícios de subfaturamento. Vendas, todos os preços por código do produto. Encontrado na pesquisa anterior um produto com preços discrepantes entre o mínimo e o máximo, fornece listagem de todas as vendas ocorridas com esse produto e seus preços unitários praticados. É interessante, por exemplo, para verificar quantas operações houveram com o preço mínimo e máximo. E, finalmente, a última caixinha, 19, canceladas por destinatário. Importante para verificar quantas foram as notas fiscais canceladas por destinatário e seus valores, cuja continuidade, obviamente, pode indicar cancelamentos indevidos. Aqui termina a explanação da ferramenta importadora da NFE. A seguir, vamos ver a de auditoria ST. Lâmina 14, por favor. O que é a ferramenta auditoria ST? Importa dados de notas fiscais eletrônicas e realiza algumas pesquisas relativas ao imposto sujeito ao regime de substituição tributária. Importante, essa auditoria está restrita apenas para verificações das saídas de contribuintes substitutos estabelecidos dentro e fora de Santa Catarina. Ainda não está preparada para auditar as entradas. Como funciona a ferramenta auditoria ST? Da mesma forma que o anterior, através de botões de comando que executam consultas específicas, o que facilita a interação com o aplicativo. Lâmina 15. A solicitação no SAT e a baixa dos arquivos das notas fiscais eletrônicas segue os mesmos passos apresentados para a ferramenta anterior. Importante destacar que esta ferramenta, por realizar consultas somente com dados das notas fiscais eletrônicas, não faz críticas com relação aos dados constantes nas DIMES, ST ou GIAS ST, ou com recolhimentos de ICMS ST havidos no período. Como podemos ver, esse aplicativo possui dois grandes grupos, saídas com retenção para Santa Catarina e saídas sem retenção para Santa Catarina, subdivididos em consultas completas e consultas específicas, e um grupo menor, que é o de consultas diversas, tendo em cada qual também uma sequência vertical de caixinhas de comando, como já visto antes, né? Como funcionam as consultas no grupo das saídas com retenção para Santa Catarina? Consulta completa e consulta específica, que é o grupo da esquerda. A coluna da consulta completa, que é a primeira esquerda, apresenta todas as operações havidas com retenção DST para Santa Catarina, com os dados principais da nota fiscal, de acordo com o tipo de consulta indicado em cada caixinha, que é o filtro, né? Já a coluna específica, que são as caixinhas menores à direita, apresenta as mesmas consultas indicadas na coluna completa à esquerda, somente que limitadas ao segundo filtro indicado na caixinha de comando, da pequenininha, que pode ser decrescente por destinatário, decrescente por NCM, decrescente por código do produto, ou ainda por código específico de NCM, por código de produto ou por digitação de toda ou parte da descrição do produto. Neste grupo, com retenção para Santa Catarina, encontramos as seguintes consultas. Consulta completa NCM igual a todas, que é a primeira caixa superior à esquerda. Esta é a principal consulta, já que lista todas as saídas com retenção de ST para Santa Catarina, com as respectivas NCMs e demais dados da nota fiscal.
Principal porque aqui o auditor pode exportar todo o conteúdo para o Excel e lá fazer as pesquisas que achar melhor. Lembrando novamente aqui que o resultado dessa consulta pode ser fracionado com as demais caixinhas, pelas consultas específicas que estão nas caixinhas menores à direita. A próxima consulta é NCM igual anexo 3. Diferente da anterior, que lista todas as retenções havidas no período consultado, aqui a consulta lista somente as saídas com retenção cujas NCMs são iguais às NCMs constantes de uma tabela inserida no aplicativo, na qual constam os produtos produzidos no âmbito do GES-Metal, sujeitos à retenção da ST. Explicando de outra forma, foi montado um tabelão onde constam as NCMs sujeitas à ST de produtos fabricados por contribuinte do GES-Metal. Essa consulta, então, faz cruzamento de todas as NCMs das notas fiscais em que houver retenção da ST com as NCMs dessa tabela, desse tabelão, e lista somente as saídas em que as NCMs são iguais, já trazendo informações adicionais desse tabelão, como, por exemplo, da MVA aplicável a cada produto, da MVA que está prevista lá no regulamento, data de início de vigência, da obrigatoriedade de retenção, etc. A próxima consulta é NCM diferente do anexo 3. Essa consulta faz o contrário da anterior, faz o cruzamento com o tabelão e lista somente as saídas com as NCMs que tiveram retenção, mas que não constam do tabelão. Ela é importante para se verificar que produtos são esses e por que não constam do tabelão. Consulta completa. Percentual MVA emitente maior que o anexo 3. Novamente, resultado do cruzamento com o tal tabelão, só que aqui a consulta faz a crítica do percentual de margem de lucro aplicada pelo emitente com a MVA prevista na tabela e lista somente as retenções havidas a maior. Embora seja maior, mas ela é importante para se apurar se a MVA da tabela não está errada. Consulta completa, percentual MVA emitente igual que o anexo 3. Ainda fazendo o cruzamento, lista os produtos que tiveram aplicadas corretamente a MVA, conforme está previsto no regulamento. Consulta completa, percentual MVA emitente menor que o anexo 3. Resultado também do cruzamento com o tabelão, esta consulta é a que mais interessa, porque, obviamente, lista os produtos que tiveram aplicadas a MVA, o emitente aplicado a MVA, em percentual menor do que é previsto no regulamento, obviamente indicando indícios de retenção a menor. Temos também a consulta completa, percentual MVA emitente, interrogação, que é o anexo 3. Essa consulta foi colocada a posteriori em razão de constatação de erros de preenchimento nas notas fiscais eletrônicas. Essa consulta procura listar as saídas com retenção que deixaram de compor uma das consultas completas anteriores. Já no grupo saídas sem retenção para Santa Catarina, na parte superior direita, repetem-se as primeiras 3 consultas completas e específicas do grupo anterior, da esquerda, listando as operações em que não houveram retenção ou qualquer retenção de ST para Santa Catarina. Importante observar que a consulta que mais interessa nesse grupo é a NCM igual a anexo 3, pois lista, se existir, saídas de produtos cujas NCMs são sujeitas a ST, consta do tabelão, inclusive, mas que não sofreram retenção alguma na nota fiscal eletrônica. E, finalmente, em outras consultas, extrai-se também consulta de todas as saídas com retenção para outras unidades da federação, consulta de todas as saídas do estabelecimento com e sem retenção, que o auditor pode exportar para o Excel e lá fazer as mesmas e outras pesquisas não contempladas no aplicativo. E, por último, consulta das saídas com retenção para Santa Catarina, em que o número da nota fiscal foi informado, consulta das saídas com retenção para Santa Catarina, em que na nota fiscal só foi informado o valor do ICMS retido, foi deixado fora a base de cálculo do ICMS. Essa consulta é necessária em razão de se constatar no andamento das verificações que em algumas notas fiscais não havia o preenchimento do campo, valor da base de cálculo do ICMS-ST, que serviu para aplicar o filtro nas demais consultas anteriores. Essa ferramenta ela está em uso pelos colegas novos lá na Regional de Joinville, os quais já fizeram adaptações, como
Filtro para identificar saídas para estabelecimento simples nacional, em razão do corte de 70% na MVA. Também já fizeram filtro nas saídas sem retenção para listar somente os estabelecimentos que possuem o CNAE principal como comercial, para facilitar a pesquisa. Na verdade, muitos problemas foram surgindo com o uso desse aplicativo, o que faz com que o trabalho de verificação de um ponto em diante tenha que ser feito ainda braçalmente. E por quê? Que problemas são esses? Vou elencar 2. Há NCMs repetidas para produtos diferentes dentro ou em outra seção do anexo 1, que fazem parte do tabelão. O filtro para se saber se o estabelecimento é simples nacional é outro problema. O relatório que a gente baixa do SAT, do relatório de contribuintes, somente traz o status atual, sendo que para verificações anteriores a 2013, é necessário fazer a busca individual por estabelecimento no SAT, ou na Receita Federal do Brasil, para saber o status da época. Lâmina 16. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e paciência.